Pai querido, nesse momento onde vamos iniciar o nosso jejum, buscamos a Tua preciosa presença porque realmente é isso que nós mais necessitamos, não apenas no dia de hoje, mas na nossa vida. Estar na Tua presença é um grande privilégio. Isso porque somos pecadores, imperfeitos, falhos, limitados, traiçoeiros, debilitados. E ainda assim o Senhor nos aceita como somos e como estamos, porque o Teu propósito em nos transformar é muito maior porque é baseado no amor que Tu és. Por isso, Pai querido, louvamos e bendizemos o Teu nome no início desse dia. O Senhor que é fiel, bondoso, amável, cheio de ternura e compaixão. Maravilhoso Espírito Santo, te bendizemos também nesta manhã, porque o Senhor tem trabalhado insistentemente em nossa mente, buscando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor tem sido a voz que clama no nosso íntimo, buscando atrair a nossa atenção para as coisas eternas, nos dando conselho através da Tua palavra, orientando-nos a cada momento da vida. E não apenas isso, mas também o Senhor tem nos revestido de poder, poder do alto, para podermos vencer as provações da vida. Por isso, Espírito, receba a nossa adoração, o nosso louvor no dia de hoje. Maravilhoso Jesus, bom dia. Como é bom poder no início desse dia estar na Tua presença. O Senhor que está no santuário celestial, intercedendo por todos nós. E agora nós alçamos ao Senhor a nossa prece, confiantes de que já está nos ouvindo. Confiantes de que aquilo que for melhor para nós, o Senhor já está realizando. Confiantes de que, como um aroma suave, a nossa prece alcança a Tua presença. Não baseado nos nossos méritos, não baseado na nossa justiça, mas unicamente nos Teus méritos e na Tua justiça. Por isso, Senhor Jesus, digno de toda honra e de toda glória, seja o Senhor no dia de hoje. Por isso nos prostramos aos Teus pés, para que através desta prece o Senhor sonde o nosso ser, nos aceite em Sua presença e derrame sobre nós a Tua intercessão poderosa. Hoje, Senhor, iremos falar sobre a revelação de um Deus invisível. Vivemos em um mundo tão conturbado, um mundo tão complexo, onde cada vez mais as filosofias seculares têm afetado a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E em dias como esse, precisamos voltar às Escrituras, à Tua Palavra, para podermos assim encontrar a orientação correta. Por isso te bendizemos, porque não apenas escreveu a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, mas a preservou até os nossos dias, para que hoje, com uma bússola, pudéssemos ter a orientação correta para a nossa vida. Por isso, Senhor, hoje fala conosco. Fala conosco. Hoje, Senhor, ouça a oração dos Teus filhos. Independente da realidade, independente da situação, que todos nós ouçamos a Tua voz e que, diante das necessidades que Te apresentaremos, o Senhor continue fazendo o melhor por cada um de nós. E nós já Te bendizemos, porque confiamos que estás fazendo o melhor por cada um de nós. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor e receba a nossa humilde confissão que fazemos a Ti no dia de hoje. E nós oramos ao Senhor agradecidos por tudo, no precioso e no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, queridos amados irmãos do movimento espiritual do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro, junto com vocês,
A partir de agora, até o meio-dia, de hora em hora, você vai receber um áudio e uma lâmina para nossa reflexão. Iniciamos com uma oração e a partir das 7 horas, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre a revelação de Deus na pessoa maravilhosa do precioso e incomparável Jesus Cristo. Haveria mesmo, queridos amados irmãos, a necessidade de Deus se revelar de forma humana? Você já parou para observar e para pensar, refletir sobre a revelação de Deus na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo? Faço essa pergunta porque muitas vezes nós já estamos acostumados a ouvir falar sobre Jesus, a contar as histórias dos seus milagres, a falar sobre o seu ministério. Já estamos acostumados até mesmo com os seus ensinamentos. Até as crianças que são ensinadas no caminho da igreja, de alguma religião cristã, elas conseguem contar várias histórias do ministério de Jesus. Mas será que estamos parando para refletir sobre a grandiosidade, a importância do papel de Cristo sendo, para mim e para você, a revelação de Deus? Eu quero hoje conversar com você sobre isso. Veja, no primeiro texto nós falamos sobre Cristo tomando sobre si a humanidade. Ele veio ser um com a humanidade e ao mesmo tempo revelar aos pecadores, né, nós seres humanos, o Pai Celestial, aquele que estivera na presença do Pai desde o princípio, aquele que era a expressão da imagem invisível de Deus, era o único habilitado a revelar à humanidade o caráter divino. Agora, nesse nosso segundo texto, veja como é profundo isso. E eu fico impressionado, e tenho certeza que você também já se impressionou ao olhar a criação de Deus, a natureza. Desde os grandes ecossistemas como o oceano e as selvas, até os ecossistemas minúsculos, pequenos, que existem dentro desses ecossistemas. Os animais, as plantas, o nosso próprio corpo. Existe muito ainda a ser descoberto, muito ainda a ser desvendado da natureza. E é interessante, por exemplo, os próprios pesquisadores, cientistas afirmam que nós conhecemos mais do espaço que está longe de nós do que dos próprios oceanos que existem aqui no planeta Terra. Intrigante isso, né? E veja só o que esse texto fala pra gente. Cristo veio para ensinar às criaturas humanas aquilo que Deus deseja que elas conheçam. Em cima nos céus, na terra, na vastidão dos oceanos, vemos as obras das mãos de Deus. Todas as coisas criadas testificam de seu poder, sua sabedoria, seu amor. Todavia, não nos é possível, por meio das estrelas, ou do oceano, ou das cataratas, aprender da personalidade de Deus, o que nos é revelado em Cristo. Deus viu que era necessário uma obra mais clara, uma revelação mais clara, tanto de sua personalidade como de seu caráter, do que o que nos é oferecido pela natureza. Quando nós olhamos a natureza, quando nós olhamos o corpo humano, a gente fica assim impressionado como Deus nos criou de forma perfeita, como diz o Salmo 139, de forma assombrosa, intrigante. E isso é motivo de muitos estudos da própria ciência até hoje. A ciência não consegue ainda desvendar todos os mistérios do corpo humano. Agora veja, isso revela o poder criador de Deus. Mas esse poder criador que nós enxergamos na criação dos seres humanos, dos animais, das plantas, dos ecossistemas, como falei há pouco instante, isso não revela a personalidade e o caráter perfeito de Deus. Porque isso são coisas que me revelam poder, sabedoria, conhecimento, inteligência. Mas a personalidade, ela só é possível ser conhecida se ela for transparecida
em um ser igual a nós que se relacione conosco para que entendamos a personalidade e o caráter. E é por isso, então, que Cristo Jesus se torna a revelação especial de Deus. Porque quando ele pisa na terra, quando ele nasce em forma humana, nós teríamos a possibilidade de enxergar claramente como Deus é. Não que Deus seja humano, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é no aspecto do caráter e da personalidade. Porque Cristo veio representar exatamente aquilo que de outra forma seria impossível a gente conhecer. Por exemplo, podemos olhar a perfeição de uma flor, a perfeição de uma abelha e nos impressionar com a criação dela. E ficaríamos pensando assim, mas como é o ser que criou essa flor ou que criou essa abelha? É exatamente diante desta lacuna, desse vazio, que Cristo Jesus se apresenta como sendo aquele que representa de forma correta o caráter de Deus. E por isso ele é para mim e para você a revelação especial. Louvado seja Deus, porque pensou em todas as coisas e nos proporcionou essa revelação através de Cristo Jesus. E sabe, quando eu falo sobre Cristo Jesus, eu estou querendo enaltecer exatamente quem Ele é. Muitas vezes você e eu podemos ser tentados a pensar que outras pessoas podem revelar a imagem do Pai ou interceder diante de Cristo, mas não, queridos. O texto é claro em nos dizer que Ele é a expressão perfeita do caráter de Deus. Quero convidar você agora, junto comigo, levantarmos a Cristo Jesus uma oração de adoração, uma oração de celebração. E nesse momento também eu quero fazer um pedido especial a você. Nós temos uma irmã conosco, a irmã Silvia. Ela congrega na Igreja Católica, uma abençoada. Ela está enfrentando um grande desafio agora em relação à enfermidade com o câncer. E eu quero que você ore e interceda pela Silvia, porque ela agora representa para nós não apenas a Silvia, mas ela representa todos os irmãos da Igreja Católica. Ela representa todas as pessoas que estão enfrentando uma enfermidade e que precisam da nossa intercessão. Nos unamos todos juntos em oração. E eu quero fazer um pedido especial para você. Se você tiver um tempo e quiser fazer uma oração específica por ela, grava essa oração e envia para mim. E você escreve assim: oração para a irmã Silvia. E eu vou estar encaminhando para ela. Combinado? Você e eu podemos meditar na palavra de Deus todo o tempo. E esse é o conselho: meditarmos, refletirmos, estudarmos e aprendermos. A palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para os nossos caminhos. Ela é aquela que vai nos revelar a imagem perfeita, o caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Jesus, ele é o centro das Escrituras, mas não apenas das Escrituras, ele precisa ser o centro da nossa vida. Por isso você e eu precisamos do batismo diário do Espírito Santo, para que através desse batismo, Cristo Jesus seja o quê? Seja construído, edificado em cada um de nós. Independente da sua idade, independente de onde você mora, independente da sua denominação religiosa, Cristo Jesus precisa ser construído no seu caráter. Esse é o objetivo supremo da nossa busca através de conhecê-lo na palavra de Deus. Agora, mesmo que você e eu passemos como estamos, né, e ainda precisamos cada vez mais conhecer a respeito de Cristo, aprender a respeito dele, ainda assim o nosso conhecimento de Deus será limitado. Isso, eu não estou querendo desanimar você, tá? Não quero que as minhas palavras falem assim, Wellington, mas se sempre vai ser limitado, então eu vou parar de estudar, vou parar de pesquisar. Não, não faça isso. Eu estou dizendo limitado porque a nossa mentalidade,
A nossa natureza pecaminosa nos impede de conhecer plenamente quem Deus é. Agora, para que você se sinta motivado, agora vem a parte especial. Isso porque todos os salvos, na eternidade, eles terão a oportunidade de realmente compreender quem e como Deus é. Mas não pense você que isso vai ser apenas em um encontro. Não, não. E é exatamente por isso que nós teremos a eternidade. Porque o conhecimento a respeito de Deus será motivo de estudos sem fim. Gente, eu fico pensando o quanto Deus é grande. O quanto Deus é Deus. O quanto Deus é Deus. E pensar o quanto Deus é Deus é tipo assim, imagine que você e eu somos um copinho, um copo de 200 ml, e Deus, né, se a gente pode assim compará-lo, são todos os oceanos que existem aqui no nosso planeta Terra. Então esse copinho ele se enche rapidamente, né? Mas Deus, ele é infinito, ele é muito maior do que esses 3 oceanos que nós temos. Então, você e eu teremos assuntos, teremos temas, teremos variações de temas, complexidades que nós vamos conhecer e estudar a respeito de Deus, de todas as coisas, por toda a eternidade. Isso porque hoje o nosso conhecimento é parcial. Mas ainda assim, no conhecimento parcial que nós temos, que está acessível, disponível para nós, é o suficiente no aspecto da nossa necessidade dentro do plano da salvação. Então, aquilo que Deus revelou, aquilo que Cristo revelou, aquilo que o Espírito nos impressiona a compreender, é o suficiente que nós necessitamos para aquisição, se assim podemos dizer, né? Não a aquisição, mas nos traz o conhecimento necessário para aceitarmos o plano da salvação, o sacrifício de Cristo, para adentrarmos na eternidade. Então, na eternidade, pensa um pouquinho comigo. Você e eu vamos ter tempo de sobra para conhecer mais desse nosso Deus infinito. Agora, nesse nosso momento de oração, eu quero convidar você a orar comigo para que o Espírito Santo aqueça no seu coração o desejo de estar na eternidade. Bom dia, queridos irmãos do Ministério do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro conversando com você no início desse dia. Queridos, hoje eu estarei em uma região onde eu não vou ter o sinal da internet durante um período da manhã. Então, nesse período é muito provável que vocês não recebam o material. Mas até onde eu estiver, eu vou compartilhar e depois que eu tiver de volta o sinal, eu continuo compartilhando, combinado? Então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou compartilhar agora com vocês 2 áudios em sequência, para que você use às 7 e às 8. E aí depois, quando eu voltar, que eu acredito que deve ser por volta de umas 10 horas, eu vou então compartilhar os da 9 e o das 10, tá certo? Estamos juntos em oração e o meu desejo é que você seja muito abençoado e abençoada no dia de hoje. No livro de Hebreus, nós encontramos na história da galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, que todos eles eram peregrinos e estrangeiros nesta terra. E de fato, você e eu que somos cristãos precisamos assimilar essa ideia. Não que nós vamos morar no espaço sideral, mas é porque essa terra do jeito que ela está, corrompida pelo pecado, ela não é a nossa morada. Deus precisa restaurar essa terra, como de fato ele vai fazer, como é descrito no livro do Apocalipse. No final de todas as coisas, após a destruição do pecado, o Senhor irá restaurar, purificar essa terra. Agora, diante da realidade do pecado, nós precisamos realmente entender que somos peregrinos. Eu sei que você já deve ter viajado para algum lugar e quando a gente viaja para algum lugar, nós levamos ali uma quantidade de roupas, de coisas que vão nos atender naquele período que estamos lá. É exatamente essa ideia que você e eu precisamos cultivar, que nós estamos aqui por um período, por um tempo.
Isso para que nós não para que nós não cometamos o erro de nos conformar com esta vida, com este século, ou com as coisas que nos cercam. Todas elas de formas prejudiciais, né? As coisas prejudiciais que nos cercam. Agora, quando eu olho para esses textos de que nós somos peregrinos, me vem à memória a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E esse texto que eu quero refletir com você aqui agora ajuda a gente a entender algo tremendo e poderoso sobre Cristo ser também um estrangeiro e um peregrino nesta terra, só que numa esfera muito superior à nossa. Veja só, acompanhe a leitura comigo. Em tudo ele foi feito semelhante aos seus irmãos, nós seres humanos, tá? Fez-se carne, tal como nós. Que lindo, hein, gente? Sentia fome e sede e fadiga. Era sustentado pelo alimento e refrigerado pelo sono. Gente, que coisa linda. Às vezes nós temos a ideia de que Cristo venceu porque ele era Deus, ou que fez as coisas que fez que estão relatadas porque era Deus. Mas esse é um pensamento completamente equivocado. Porque quando Cristo assume a forma humana, inclusive esse é um dos mistérios que a eternidade vai nos ajudar a compreender. Ele abrir mão da divindade e se tornar humanidade. Ele se tornar humano, um de nós. Não usar o seu poder enquanto era ser humano. Então, tudo que está relatado não é porque ele era Deus, mas sim porque ele era homem. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia frio, ele sentia, já falei sono, ele se sentia decepcionado, ele se sentia isolado, ele se sentia torturado, como ele foi torturado. Então, todas as emoções que você e eu temos, Cristo também teve. Não as emoções pecaminosas, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Cristo teve todas essas experiências, porque ele era ser humano. E era necessário que ele experimentasse tudo isso mesmo, porque se ele não tivesse experimentado, ele não poderia ser hoje o nosso intercessor no santuário celestial. É, ele não poderia ser, seria incompleta a intercessão dele, porque ele não saberia na pele o que você e eu sentimos, tá? Então, acompanha, continua agora na leitura, ó. Era sustentado pelo alimento e refrigerado pelo sono. Partilhou da sorte dos homens. Era, todavia, o imaculado Filho de Deus. Era um estrangeiro e peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Tentado e provado como o são os homens e as mulheres de hoje, e vivendo, não obstante, uma vida isenta de pecado. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Cristo estava no mundo, mas não era do mundo. E realmente, se existe um ser humano que estava aqui e não era daqui, esse é Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não foi criado no planeta Terra como Adão e Eva foram. Ele não foi criado aqui como a humanidade foi. Ele é o criador da humanidade. Então, Cristo realmente não é daqui. Agora, isso aqui é um paradoxo tremendo, porque veja só, ao mesmo tempo que ele não é daqui, ele se tornou um de nós para sempre. Que coisa extraordinária, né? Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe, eu quero convidar você agora a refletir comigo e orar comigo exatamente sobre esse aspecto. Será que a sua vida, será que a minha vida já testificam que nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo em relação ao pecado? Será que já não existem coisas que estão acomodadas em nossa vida que às vezes querem fazer com que a gente seja realmente deste mundo de pecado? O que é que você precisa entregar ao Senhor e começar a abrir mão? Ou não estou falando que você tem que vender a sua casa, que você tem que sair do seu trabalho, que você tem que vender. Não é isso que eu estou falando.
mas talvez o propósito pelo qual nós temos essas coisas é que está desvirtuado. Talvez a gente precise ressignificar nossa forma de enxergar as coisas que o Senhor tem nos dado, para que o nosso coração não esteja nessas coisas, mas que o nosso coração esteja na eternidade. Cristo é a revelação perfeita do caráter de Deus, não apenas por aquilo que ele ensinou, não apenas da forma como ele viveu, mas principalmente da forma como ele morreu. A cruz do Calvário, ela traz uma revelação e uma advertência. Revela o amor de Deus, revela o quanto o pecado é ofensivo, ao mesmo tempo que ela nos adverte sobre uma teoria que muitas vezes tem sido cultivada nos nossos dias, de que Deus é amor e por ele ser amor, ele tolera todas as coisas, ele suporta todas as coisas e aceita todas as coisas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Tenho observado, e você também pode observar, que nos dias atuais tem surgido cada vez mais uma linha de pensamento um tanto que flexível a respeito do cristianismo, aonde pode-se todas as coisas, desde que você esteja falando sobre Jesus. João, Deus quer apenas o meu coração e eu posso fazer todas as coisas que me agrada. Cada vez mais tem surgido denominações aonde buscam adaptar a igreja a um estilo específico de um grupo de pessoas, para que, na tentativa dessa adaptação, eles aceitem a um evangelho. Mas que evangelho? Um evangelho corrupto, um evangelho prostituído, um evangelho diferente daquele que foi vivido por Cristo Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado em que tipo de concessões nós temos feito espiritualmente, na perspectiva de que Deus é amor e que Ele compreende e aceita qualquer coisa. As Escrituras, em momento algum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai encontrar Deus fazendo esse tipo de concessões em relação a baixar a sua regra, a sua norma, para se adaptar ao ser humano. Esse não é e nunca foi o plano de Deus. Até porque Deus sabe que se ele for baixar a sua norma, a sua regra para a adaptação do ser humano, isso não vai ter fim, porque sempre o ser humano vai baixar o nível. Isso por conta da realidade do pecado. O propósito é que nós venhamos a aumentar o nosso nível de espiritualidade. E quando eu falo sobre isso, esse texto nos ajuda a ver essa advertência sobre esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento. E olha, eu vou falar para vocês, não é que essas pessoas que praticam ou vivem dessa forma são pessoas ruins. A mentalidade delas é que foi corrompida com o passar dos anos. E por isso, você e eu não podemos simplesmente criticar, mas nós temos que ter a sabedoria e o poder na nossa vida, o poder do Espírito, para impactar a vida dessas pessoas, para com sabedoria, com inteligência, mostrar a elas a forma correta, a maneira certa que Deus espera que nós possamos ter o relacionamento com Ele e o nosso compromisso com Ele. Veja o que diz esse texto. Mas ninguém se iluda com o pensamento de que Deus, em seu grande amor e misericórdia, salvará ainda mesmo os que lhe rejeitam a graça. A tremenda malignidade do pecado só pode ser avaliada em face ou diante da cruz. Se os homens insistem em que Deus é bom demais para rejeitar o pecador, olhem eles ao Calvário. Queridos, isso aqui é muito forte esse texto, porque pensamos que Deus vai aceitar qualquer coisa. Então, se as pessoas pensam que Deus vai aceitar qualquer coisa, elas precisam olhar para o Calvário. Porque se Deus aceitasse qualquer coisa,
ele não teria sacrificado a si mesmo, não teria sacrificado Cristo Jesus. A cruz revela o quanto Deus considera o pecado ofensivo, o quanto ele espera um tipo de adoração, o quanto ele espera um tipo de relacionamento, o quanto ele espera um tipo de religião. Por isso, nós podemos olhar para a cruz e entender que ali existe uma advertência revelada. Isso mesmo. Revela o amor, revela a graça, mas também revela uma advertência de que Deus, ele não aceita qualquer coisa. E por isso você e eu precisamos nos ajustar ou estar em harmonia com a expectativa de Deus e não a minha expectativa. E agora, nesse momento de oração, eu quero refletir com você. Será que não existe algum comportamento, algum pensamento que você e eu estamos cultivando na ideia de que Deus é bom, de que Ele é amor, que Ele é graça e que Ele aceita isso? Será que não existem pecados que nós já deveríamos ter abandonado? Comportamentos? Será que não existe traços da nossa personalidade que precisam ser moldados pelo Espírito e que a gente ainda está convivendo com eles e achando que Deus é bom, que Ele vai te perdoar o tempo todo? Vamos nos render agora ao Senhor em contrição e oração. Preste atenção agora nesse texto super poderoso que nós vamos ler, ainda relacionado à revelação de Deus. Há poucos momentos falamos sobre a revelação da cruz, mas para que a revelação da cruz tenha poder e tenha eficácia em nossa vida, é necessário que aconteça algo. Vamos ver o que é isso? O Espírito Santo é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. O Espírito está constantemente buscando atrair a atenção dos homens para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as almas convictas às preciosidades das Escrituras. Havendo operado a convicção do pecado e apresentado perante a mente a norma de justiça, o Espírito Santo afasta as afeições das coisas da terra e enche a alma com o desejo da santidade. Que texto poderoso! Esse texto nos ajuda a entender que a revelação de Deus através da vida de Cristo, da morte expiatória dele, passa a ter a sua eficácia na nossa vida a partir do momento em que permitimos que o Espírito Santo seja aquele que vai revelar todas as coisas que Cristo nos ensinou. Ou seja, veja como isso é importante. Imagina se Cristo tivesse dado a sua vida, mas se não tivéssemos o Espírito Santo para fazer essa obra de conexão entre a vida de Cristo e a nossa, o sacrifício de Cristo seria sem valor. Isso seria terrível, seria muito triste para nós. Mas Deus, Ele pensou em todas as etapas do processo do plano de salvação da nossa vida. E não apenas pensou, mas Ele executou da forma correta para que nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem sonhado para a gente. Muitas vezes nós vivemos sem a verdadeira relevância e importância do Espírito Santo em nossa vida. Eu mesmo vivi muitos e muitos anos da minha vida sem conhecer o ministério do Espírito. E era exatamente por isso que eu cometia tantos erros, tantas falhas e sentia um vazio existencial. Depois do conhecimento do ministério do Espírito, tudo passou a fazer sentido. E agora enxergo sob uma perspectiva diferente, não apenas a mim mesmo, não apenas o próximo, mas principalmente enxergo também a Deus de uma forma diferente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos do batismo diário do Espírito. Mas não apenas expressar essa palavra, esta frase, Espírito Santo me batiza.
Não, não é isso. É mais profundo. Sabe, nós precisamos pedir ao Espírito que revele para a gente o real significado da cruz, que revele para a gente a vida de Cristo, que traga para a nossa vida a vida de Cristo, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, Cristo vivo em nós. Quando você pedir pelo batismo do Espírito, eu quero que você comece a usar essas frases, porque isso revela exatamente o que você deseja que o Espírito faça em você naquele dia. Não é simplesmente na oração a gente pedir, me batiza Espírito com o teu poder. Tá, mas para quê? Ele é Deus, ele é o poder e você quer o poder, você quer que o poder dele se manifeste de que forma? Como estamos estudando hoje, precisamos que o poder dele se manifeste em Cristo vivo, em mim e em você. Essa é a nossa necessidade. Por isso você e eu precisamos falar de coisas específicas. E para falar de coisas específicas, precisamos conhecer coisas específicas de Cristo. Vou dar aqui para você um exemplo. Talvez você tenha uma grande dificuldade com a sua língua. Fala demais, fala besteira, fala o que não deve. É uma pessoa que reclama, é uma pessoa que maldiz os outros. Você até ora, mas depois você está aí falando o que não deve. Então você tem que olhar como Cristo se comportava com a sua língua. Cristo, ele tinha palavras doces, palavras amáveis, palavras de sabedoria. Era assim que Cristo usava a sua língua, era assim que ele usava. Então você olha aí, você vai estudar a vida de Cristo e olha como ele agiu. E aí quando você estiver orando, você fala assim, Espírito, eu quero que a minha língua seja dominada assim como a língua de Cristo era. Eu quero ter a palavra certa, a sabedoria, o discernimento. Eu quero falar como ele. Isso aqui, amados, tem tudo a ver com a eficácia da cruz na nossa vida. Eu digo isso porque às vezes nós ficamos assim olhando somente o seguinte aspecto: Cristo morreu por mim, agora eu sou salvo por Cristo. Ok, isso é uma verdade. Todos nós somos salvos em Cristo. Todos nós somos salvos em Cristo. Agora a grande questão é: quanto de Cristo eu já pareço para ser salvo por Ele? E aí a gente precisa entrar na vida de Cristo para que o Espírito Santo possa trazer a eficácia da cruz, do sacrifício da vida de Cristo para a nossa vida. Isso é um processo, não é apenas verbalizar, não é apenas aceitar cognitivamente, né, aqui pelo nosso pensamento. Não, isso precisa se transparecer na nossa vida. E louvado seja Deus, porque o Espírito Santo é aquele que hoje pode tornar a cruz eficiente na sua vida. Nesse nosso penúltimo momento de reflexão e de oração, eu preciso convidar você a refletir quanto realmente da cruz de Cristo, da vida de Cristo, já se torna evidente na sua vida. Quanto, querido irmão, querida irmã. Isso aqui não tem a ver a quanto tempo você tem na igreja, nem os cargos que você está desempenhando, mas quanto de Cristo você já se assemelha. Vamos orar? Prepare o seu coração para o nosso último momento de reflexão daqui a pouquinho.